Você já ouviu falar de uma missão que desafia o impossível? Uma história de coragem, fé e misericórdia que revela até onde o amor de Jesus pode chegar. Imagine um homem dominado por uma legião de demônios, vivendo entre os mortos, sem esperança, até que Jesus chega ao seu lado. Com uma única palavra, ele liberta, restaura e transforma uma vida totalmente destruída. Essa é uma história real de esperança que mostra que, por mais escuro que seja o nosso caminho, a luz de Jesus é maior. Quer saber como essa história se conecta com a sua? Não perca os detalhes. Prepare-se para uma mensagem que pode mudar tudo dentro de você. Assista até o final e descubra o poder de Deus para resgatar vidas. Existem relatos na Bíblia que certamente nos fazem derramar lágrimas, outros que nos convidam à reflexão profunda. Mas há uma história que provoca um medo real, uma narrativa quase de horror que revela até onde o mal consegue chegar e até onde Jesus está disposto a ir para salvar uma única alma. Imagine um homem dominado por uma legião de demônios, vivendo em meio aos túmulos, sem nome, despojado de vestes, completamente fora de controle. Durante o dia, ele caminhava, como uma fera ferida, assustando quem cruzasse seu caminho. À noite, seus gritos atravessavam montanhas e vales, tão assustadores e guturais que pareciam emergir das profundezas do próprio inferno. E então, naquele momento, Jesus apareceu. Não foi apenas um encontro com um homem atormentado, mas um confronto entre o reino celestial e as trevas mais densas que se pode imaginar. Jesus, o Filho de Deus, entrou naquela zona de escuridão, uma terra dominada por forças malignas, com uma legião de demônios escondida por trás de uma aparência humana. O que aconteceu a seguir foi uma batalha espiritual épica, uma luta pelo destino de uma alma. Uma batalha que Jesus venceu com uma única palavra de autoridade. E o mais surpreendente é que o que veio depois desse enfrentamento mudaria tudo na história daquele homem e de toda aquela região. Ao outro lado do Rio Jordão, havia uma área que ninguém ousava atravessar. Uma encosta cheia de rochas cortantes, coberta de sepulcros escavados na pedra, carregados de uma atmosfera de temor e morte. Lá, entre os mortos, habitava alguém que inspirava medo em todos que tinham conhecimento de sua existência. Não se tratava de um homem comum, mas de um verdadeiro campo de guerra. Um corpo destruído por forças invisíveis, uma verdadeira ruína emocional e física. Ninguém tinha certeza de quando essa tragédia começou. Alguns atribuíam ao castigo divino. Outros pensavam que ele havia aberto uma porta para o inferno sem perceber. Mas ninguém tinha coragem de perguntar ou de se aproximar. Durante o dia, sua presença se manifestava entre os sepulcros, nu e ensanguentado, com a pele coberta, de sujeira e sangue seco, símbolo de uma enfermidade espiritual que só aumentava. Quando as noites chegavam, os gritos se tornavam ainda mais intensos. Ecos desesperados que atravessavam as montanhas e gelavam a espinha de qualquer um que os ouvisse. As vozes pareciam múltiplas, como se várias almas estivessem falando ao mesmo tempo, como se o próprio inferno estivesse emprestando sua língua a um só corpo. Vários tentaram acorrentar esse homem mais de uma vez. Um grupo de homens fortes tentou contê-lo com correntes e cordas, mas todos saíram feridos, humilhados, enquanto ele resistia com uma força que parecia sobrenatural. Essas tentativas deram fim às tentativas de captura, e logo se espalhou o boato de que ninguém deveria se aproximar daquele homem selvagem. Então, o silêncio tomou conta, e a cidade inteira ficou assustadoramente calada, com medo de que aquilo fosse algo irreversível, uma marca de morte e desespero. A dor daquela alma era tão grande que ninguém tinha coragem de tentar libertá-la. Todos temiam expor-se ao perigo ou enfrentar a força do maligno. Por isso, quando uma embarcação apareceu no horizonte, cruzando o mar da Galileia, algo mudou de repente. Era a presença que traria uma revolução. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, chegou àquele território de trevas. O sol nascente refletia nas ondas,
enquanto o barco se aproximava da costa dos Gadarenos, trazendo consigo um silêncio carregado de expectativa e de uma atmosfera pesada, quase como se o próprio cenário estivesse tenso diante do poder que agora se aproximava. Quando Jesus desembarcou, colocou os pés na terra ardente e, naquele instante, algo no ambiente mudou radicalmente. Entre os túmulos, uma forte agitação se deu. Não era apenas o vento, mas uma força de pura resistência que parecia querer impedir aquela presença divina. E então, na cena, surgiu alguém. Alguém que todos temiam, correndo, tropeçando, gritando de desespero, coberto de poeira, sangue seco, com olhar desesperado e marcado por autoviolência. Aquele homem parecia uma encarnação do próprio caos, de uma guerra que ninguém tinha conseguido vencer. Mas havia algo estranho naquela corrida. Algo quase como uma força invisível o puxando contra sua vontade. Ele vinha com uma fúria estilhaçada, uma raiva selvagem que não era libertadora, mas de alguém que se sentia preso em um caminho sem saída. Seus passos eram desajeitados, sua corrida carregava uma mistura de revolta e desespero, como se forças invisíveis o arrastassem contra sua própria vontade. Seus olhos, arregalados de medo e de loucura, tinham uma expressão de alguém que havia visto o pior de tudo. Alguém que carregava uma carga de tormento difícil de imaginar. Sua figura, marcada pelas marcas da autodestruição, parecia uma encarnação viva do inferno. Uma prova de que aquilo que Deus mais teme é o corpo e a alma devorados pelo próprio mal. De repente, ele caiu de joelhos diante de Jesus, como se sua resistência tivesse se esgotado. Naquele momento, um silêncio assustador tomou conta do lugar, como se o mundo inteiro tivesse parado para testemunhar uma cena que parecia saída de um pesadelo. E do fundo de sua alma dilacerada, saiu um grito devastador. Um som gutural, carregado de pavor, que ecoou entre as rochas e o silêncio mortal. Era uma súplica desesperada, quase como um apelo vindo das profundezas do abismo. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo Deus? Rogo-te por misericórdia, não me atormentes. O som dessa voz reverberou como uma onda de trevas que movimentava a própria terra. Não era apenas uma palavra, mas uma mistura de vozes, uma manifestação de uma presença maligna que tentava resistir à luz de Jesus. Os discípulos, com olhares assustados, trocavam olhares silenciosos, incapazes de entender a força daquele momento, mas Jesus já tinha plena consciência do que se passava. Antes mesmo que algum nome fosse pronunciado, ou que qualquer coisa fosse feita, ele tinha controle da situação. A autoridade que emanava de Jesus tinha um efeito devastador sobre as trevas ao redor. Era como se os demônios, conscientes do poder divino, já soubessem que a batalha já estava vencida. E, naquele instante, eles também fizeram sua última tentativa de resistência. Imploraram, desesperados: rogo-te que nos deixes entrar na manada de porcos. Essa súplica carregava um medo profundo de serem expulsos para um abismo sem retorno, uma região de tormento eterno. E era justamente isso que Jesus autorizou. Uma permissão silenciosa, uma decisão de uma autoridade suprema, que nem precisava levantar a voz ou fazer rituais elaborados. Sua presença já era suficiente para desatar uma guerra de proporções universais. Naquele momento, o que parecia ser uma luta invisível se tornou uma cena de caos absoluto. Uma força invisível explodiu na direção dos 2.000 porcos que pastavam nas proximidades das colinas. Como se uma força maligna tivesse tomado conta de seus corpos, os porcos entraram em uma agitação frenética, se chocando uns contra os outros, espumando e gritando. Uma cena que parecia saída de um filme de horror. Os animais, dominados pelo medo ou por algo muito mais sombrio, correram descontrolados colina abaixo, rumo ao abismo, mergulhando de cabeça na água. Foi um desfile de violência, um espetáculo de horror que deixou todos atônitos. Os corpos dos porcos sumiram sob a superfície da água,
enquanto borbulhas e um silêncio assustador tomavam conta do cenário. A cena foi marcada por uma mistura de gritos, choros e confusão. Os pastores que cuidavam dos animais caíram no chão, atônitos com o que tinham presenciado, enquanto outros fugiam assustados para a cidade, incapazes de compreender o que tinha acontecido. Alguns permaneciam paralisados, tentando assimilar a rápida destruição do espetáculo de horrores diante de seus olhos. E, nesse caos, um milagre se revelou. Mas, como toda grande mudança, seu preço foi alto. A libertação daquele homem, que tinha sido possuído por uma legião de demônios, custou uma manada inteira de porcos e abalou profundamente a estabilidade econômica daquela região. Todo o conforto, toda a rotina, toda a tranquilidade material foi colocada à prova por um simples ato de Jesus, que decidiu libertar uma alma presa por forças do inferno. Para ele, no entanto, aquilo era uma vitória sem precedentes. Uma alma resgatada vale mais do que qualquer rebanho ou riqueza. De volta ao centro da cena, o homem que antes parecia uma ameaça de destruição, agora estava sentado. Seus ombros relaxaram, sua cabeça foi erguichada, os olhos carregados de uma expressão de paz que ninguém naquele lugar poderia imaginar. Aquele homem, por tanto tempo marcado pelo terror, agora parecia uma pessoa diferente, alguém que tinha sido completamente restaurado. Seus olhos, antes dilatados de medo e fúria, agora refletiam calma, alívio e uma esperança renovada. Sentado ali, com os ombros relaxados e a cabeça erguida, ele parecia um símbolo vivo de uma transformação radical que só a presença de Jesus consegue provocar. Os discípulos, que até então observavam tudo com surpresa misturada de incredulidade, mal conseguiam compreender o que tinham acabado de testemunhar. Eles tinham visto Jesus curar cegos, fazer leprosos retornarem à vida, mas essa cena de libertação, de uma alma totalmente restaurada, algo que parecia um verdadeiro milagre, de ressurreição espiritual, era algo que eles nunca tinham presenciado antes. E ali, no silêncio que se seguiu, os corações deles começaram a entender que o poder de Jesus vai bem além do físico ou do imediato. Ele tem a capacidade de transformar até os casos mais desesperados. Enquanto o homem se levantava lentamente, ainda visivelmente emocionado, ele sentiu-se livre de uma prisão invisível. Aquele que por anos tinha vivido como uma fera, uma ameaça ambulante, agora se ergueria com dignidade, uma alma limpa e uma esperança renovada. E ali, ajoelhado aos pés de Jesus, o que sobrou da batalha foi um verdadeiro símbolo de vitória espiritual, um coração resgatado, uma vida que foi verdadeiramente restaurada pelo poder do amor divino. Porém, nem todos receberam essa mudança com alegria. Os moradores, chegando apavorados, logo se depararam com a cena de um homem previamente incontrolável, agora vestido de maneira adequada, em perfeita lucidez, sentado tranquilamente. Mesmo assim, o medo falou mais alto. A visão daquele milagre assustou-os, pois o mundo por eles conhecido, marcado pelo caos, pelo medo constante, pela presença do mal, estava sendo desafiado diante dos seus olhos. Para eles, aquilo era algo inaceitável, uma luz que não podiam controlar. Logo, as pessoas começaram a se aproximar, tentando entender o que tinha acontecido. Alguns se aproximaram com temor, outros com dúvida, e uma pergunta ecoou entre eles: "Vai embora, Jesus. Por favor, vá embora." Era como se aquela luz que iluminou a escura alma daquele homem fosse também uma ameaça ao status quo, uma invasão ao universo que eles preferiam manter sob controle, uma lembrança de que o mal ainda resistia e ainda tinha poder. A cidade, acostumada com o caos e com a escuridão, se mostrava relutante em aceitar a mudança verdadeira, mesmo diante de um milagre evidente. E ao fazerem esse pedido, eles revelaram algo importante, que a verdadeira esperança muitas vezes é assustadora para quem prefere viver na sombra,
que a luz divina ameaça as estruturas de medo e submissão. Porque no fundo eles sabiam que Jesus tinha feito algo que ninguém tinha conseguido antes. Eles perceberam que uma alma havia sido resgatada, que a paz verdadeira podia vir, mas que também isso trazia uma consequência, um desafio à rotina, de trevas por eles instalada. E assim, naquele dia, diante de um confronto que ficou marcado na história, a maior vitória foi para uma alma que, por anos, esteve à beira do abismo. Jesus, com seu método simples e poderoso, mostrou que o amor e o poder de Deus não têm limites. Eles vão além de qualquer resistência, quebram correntes invisíveis e revelam que, por mais forte que o mal pareça, a luz do Senhor é maior e mais forte, capaz de vencer qualquer força das trevas, qualquer possessão, qualquer impasse. E essa história, meus irmãos, nos lembra que ninguém está além do alcance da graça de Deus, que até no ponto mais escuro, a esperança pode renascer com uma única palavra de Jesus. E, se você prestar atenção, entenderá que a maior vitória de todas é aquela que rompe o silêncio, que destrói a prisão invisível e traz a verdadeira liberdade. Porque no final, o milagre mais poderoso é a alma que encontra paz no coração do nosso Salvador. Quer saber o que aconteceu depois? Aguardem, porque essa história ainda tem muitos capítulos surpreendentes. As ações transformadoras de Jesus, por mais maravilhosas que tenham sido, muitas vezes enfrentaram resistência por parte daqueles que preferiam a estabilidade do medo. Para eles, o que importava não era o bem que Jesus podia realizar, mas o que ele ameaçava: a zona de conforto, o controle do mal, a manutenção de uma rotina de trevas. Eles não ansiavam mais por milagres que mudassem vidas, mas por uma estabilidade enganosa, baseada na ignorância e no medo. E diante disso, Jesus não precisou argumentar, implorar ou se justificar. Sua atitude foi simples. Virou-se e caminhou em direção ao barco, deixando para trás uma multidão de olhos assustados e corações fechados. Mas naquele instante alguém se levantou atrás dele, com lágrimas escorrendo pelo rosto, um pedido silencioso nos lábios, uma súplica que carregava toda a dor acumulada de anos de rejeição e abandono. Há uma dimensão nessa narrativa que transcende o sobrenatural, algo que vai além de demônios, porcos e destruição. Trata-se de uma história de esperança por alguém que parecia completamente perdido. Uma alma que, por decisões ou circunstâncias, foi lançada à margem da vida, deixando de fazer parte do mundo dos vivos. Um homem cuja identidade foi destruída, marcado por uma dor profunda, cujo nome foi apagado, que foi considerado irreversível. Ele se tornou um símbolo de desespero, condenado a habitar entre os mortos, pois os vivos já haviam desistido dele. Mas Jesus, o mesmo que atravessou tempestades e territórios considerados proibidos, foi até ele. E isso faz toda a diferença. Jesus atravessou o mar, enfrentando as ondas turbulentas, movido por uma única razão: alcançar uma alma que ninguém mais queria tocar. Alguém que foi desprezado, abandonado, devastado. Talvez, neste momento, você se identifique com esse homem. Talvez você se sinta rejeitado, isolado, como se uma legião invisível tomasse conta da sua mente, do seu coração, das suas emoções, como se ninguém soubesse do seu sofrimento. Ou pior, como se ninguém se importasse. Mas aqui está uma boa notícia. O Deus da Bíblia se importa. Ele não mede esforços para chegar até você. Ele atravessa tempestades, invade territórios proibidos, enfrenta trevas e obstáculos, tudo para libertar quem o mundo já deixou de lado. E quando ele chega, é só uma palavra sua que basta para transformar tudo. E a pergunta que fica no ar é: você deseja ser livre? Ou prefere continuar pedindo que ele se afaste, como fizeram os gadarenos? Jesus virou-se lentamente, caminhando em direção ao barco. A multidão na distância o observava com curiosidade, enquanto os discípulos, silenciosos, o acompanhavam. Mas por trás dele,
Passos apressados se aproximaram. Era o homem, o mesmo que pouco antes gritava desesperado, agora chorando de alívio e esperança. Seus olhos estavam mares de lágrimas, as mãos tremiam de tão emocionado, e com uma voz, embargada pelo sentimento, ele pediu: Senhor, deixa-me ir contigo. Um pedido simples, sincero, que demonstrava seu desejo mais profundo: ficar perto daquele que o libertou. Contudo, Jesus não concedeu esse desejo imediato. Ele olhou com compaixão e respondeu com uma orientação que mudaria sua vida para sempre. Vá para a sua casa, para os seus, e conte tudo o que o Senhor fez por você. Jesus o enviou com uma missão, uma convocação para testemunhar o poder transformador que experimentou ali. Aquele homem, que era motivo de vergonha na cidade, tornou-se sua voz, seu testemunho vivo. Cada passo que dava, cada palavra que pronunciava, narrava a história de um encontro que mudou tudo. Um homem que atravessou tempestades, enfrentou legiões, falou com uma palavra e foi restaurado. E assim, ele passou a ser o primeiro missionário entre os gentios. Um milagre caminhando, uma prova de que Deus não apenas liberta, mas também transforma tragédias em propósitos eternos. Jesus, ao expulsar os demônios, não apenas libertou aquele homem da possessão, mas lhe devolveu sua identidade, curou sua alma e lhe deu uma nova voz. Uma voz que agora proclamava a graça, o amor e o poder de Deus. Mais do que isso, Jesus deu a ele uma missão: ser testemunha daquele milagre para todos ao seu redor. Talvez hoje você esteja vivendo algo semelhante. Uma luta invisível, uma batalha que parece não ter fim. Uma luta silenciosa que consome suas forças, suas emoções e sua fé. Talvez você se sinta como aquele homem, tomado por uma legião invisível que domina sua mente e seu coração, fazendo você duvidar da sua própria força e do amor de Deus. Mas quero que você saiba de uma coisa: a mesma Jesus que atravessou mares turbulentos, que enfrentou tempestades e que libertou aquele homem entre os mortos, continua disposto a fazer o mesmo por você. Ele não se intimida com as trevas, nem com as forças invisíveis que tentam te segurar. Sua autoridade permanece intacta, e ele ainda tem poder para transformar qualquer situação. Se você desejar, neste momento, pode abrir seu coração para essa esperança. Porque Jesus, que libertou aquele homem tão desesperado, está presente aqui e agora, pronto para atravessar as tempestades da sua vida, o caos da sua alma e os obstáculos invisíveis que insistem em impedir sua paz. E tudo o que ele precisa é de uma confiança simples, um convite sincero. Entregar sua luta a ele, crer que ele ainda liberta, que ele ainda restaura e que, por mais escura que pareça a sua noite, um novo amanhecer está ao alcance. Você se lembra daquele homem? Antes dominado pelo medo, pela vergonha, pelo desespero. E hoje, após aceitar Jesus, ele virou uma testemunha viva de que o Senhor não apenas liberta, mas também restaura, transforma e envia. A sua história pode ser a próxima grande vitória de Deus na sua vida. Pode ser o próximo milagre vivo. O testemunho que fará outros acreditarem que a esperança nunca morre, que a graça sempre alcança. Por isso, neste momento, eu te convido a responder este chamado. Não deixe o medo dominar. Não deixe o desânimo vencer. Jesus está de braços abertos, atravessou mares e enfrentou trevas por você. Basta uma fé pequena para que ele possa fazer algo grande. Se você sente que precisa dessa libertação, escreva aqui nos comentários: Senhor, liberta-me como libertaste aquele homem. Declare sua necessidade, sua esperança e sua fé. Vamos juntos orar agora. Você não está sozinho. O Senhor está atento, disposto a transformar sua história, assim como fez com aquele homem entre os mortos. E acredite, o que Deus fez por ele pode fazer por você também. Porque onde há fé, há esperança. E onde há esperança, há vida nova.
Então levante-se, confie, entregue sua luta a Jesus. E prepare-se para testemunhar um milagre que vai além do que você consegue imaginar. A porta da libertação está aberta. Basta você dar o passo de fé. E se você crê nisso, diga comigo: Senhor, eu quero ser livre. Liberta-me como libertaste aquele homem.